Olá, eu sou o professor Michio Kaku. Nós, seres humanos, somos definidos por uma característica biológica que transcende a nossa inteligência, a nossa curiosidade insaciável. Somos uma espécie de exploradores obcecados pelo horizonte. Desde o momento em que os nossos ancestrais desceram das árvores nas savanas da África e olharam para a vastidão da planície, nós perguntamos: o que há lá? O que existe além daquela montanha? O que existe além daquele oceano? Essa curiosidade, impulsionada pela necessidade de recursos e pelo desejo de glória, nos levou a mapear cada canto da superfície do nosso planeta. Nós escalamos o Monte Everest, onde o ar é rarefeito e mortal. Nós mergulhamos nas fossas abissais, onde a escuridão é total. E no triunfo supremo da engenharia do século XX, nós quebramos as correntes da gravidade e caminhamos na superfície da Lua. Hoje, enquanto falo com vocês, temos robôs nucleares percorrendo as dunas vermelhas de Marte, enviando fotos em alta resolução. Temos a sonda Voyager 1, um emissário humano construído nos anos 70, navegando agora no espaço interestelar, fora da bolha protetora do nosso Sol, a bilhões de quilômetros de casa. Nós mapeamos galáxias a bilhões de anos-luz de distância. Conhecemos a composição química de estrelas que já morreram muito antes de a Terra nascer. Somos os mestres do espaço exterior. No entanto, existe um paradoxo humilhante no coração da nossa civilização científica. Um paradoxo que a maioria das pessoas ignora enquanto olha para as estrelas. Apesar de todo o nosso domínio sobre o cosmos acima de nós somos quase completamente ignorantes, pateticamente limitados quando se trata do espaço interior, o cosmos que existe abaixo de nós. Se você imaginar a Terra como uma maçã, toda a nossa mineração, todos os nossos túneis de metrô, todas as nossas cavernas e todas as nossas perfurações científicas mais profundas não teriam nem sequer arranhado a casca dessa maçã. A Terra é uma esfera com um raio de 6.371 quilômetros. O buraco mais profundo que a humanidade já conseguiu cavar, com esforço titânico e décadas de trabalho, tem apenas 12 quilômetros de profundidade. Isso representa menos de 0,2% do caminho até o centro. Em termos de proporção, nós somos como micróbios vivendo na poeira da casca de uma maçã, orgulhosos por termos perfurado a espessura de um fio de cabelo, enquanto o interior da fruta permanece um mistério absoluto, inacessível e proibido. Nós conhecemos melhor a topografia do lado escuro da Lua e até a superfície de Vênus, do que conhecemos o que existe a meros 20 quilômetros sob a cadeira onde você está sentado agora. Por que essa disparidade? Por que é tão fácil ir para cima e tão impossível ir para baixo? No imaginário popular, a viagem ao centro da Terra é vista como a aventura romântica suprema, a última fronteira da exploração terrestre. Em 1864, o visionário francês Jules Verne publicou seu clássico imortal, Viagem ao Centro da Terra. Essa obra moldou a percepção de gerações de cientistas e aventureiros. Na história, o intrépido professor Otto Lidenbrock descobre um manuscrito antigo que aponta para uma entrada em um vulcão adormecido na Islândia, o Snæfellsjökull. Ele e seus companheiros descem por chaminés vulcânicas abertas e encontram um mundo subterrâneo maravilhoso. Eles encontram cavernas gigantescas iluminadas por fenômenos elétricos atmosféricos, florestas de cogumelos gigantes, oceanos subterrâneos navegáveis e até dinossauros vivos, plesiosauros e ictiossauros, preservados numa cápsula do tempo geológica. É uma imagem belíssima. É a ideia da Terra Oca, ou pelo menos da Terra de queijo suíço, a noção de que o nosso planeta é poroso, cheio de túneis, passagens e geodos gigantescos onde podemos caminhar, respirar e explorar. Verne foi um gênio. Ele previu o submarino elétrico em 20.000 léguas submarinas e o módulo lunar em Da Terra à Lua. Mas, como físico teórico que lida com as leis fundamentais da matéria, eu preciso destruir essa fantasia com a marreta da realidade. Jules Verne errou. E ele não errou por pouco. Ele errou fundamentalmente sobre a natureza da física da matéria sob pressão. A viagem ao centro da Terra não é uma caminhada por cavernas frescas e arejadas. É uma viagem suicida para dentro de uma fornalha que é, literalmente, mais quente que a superfície do Sol, e onde a pressão é tão esmagadora
que transforma o próprio conceito de sólido e líquido, criando estados da matéria que desafiam a nossa intuição cotidiana. O problema é que nós, humanos, evoluímos em um ambiente de baixa pressão, uma atmosfera e baixa temperatura. Nossa intuição física funciona bem aqui. Achamos que a rocha é dura e que o túnel permanece aberto se o escavarmos. Mas à medida que descemos, entramos no domínio da física de alta densidade. O inimigo no espaço exterior é o vácuo e a distância. O vácuo é fácil de lidar. Você constrói uma lata de alumínio pressurizada e está seguro. A distância é vencida com velocidade e tempo. Mas o inimigo no espaço interior é a pressão e o calor. E não há escudo, não há lata de alumínio que possa proteger você contra o peso de um planeta inteiro tentando ocupar o mesmo espaço que você. Neste vídeo, vamos explorar por que é impossível. E eu uso essa palavra com todo o peso da termodinâmica e da resistência dos materiais. Para um ser humano, ou mesmo para as nossas máquinas de titânio mais avançadas, chegar ao núcleo do nosso planeta. Vamos desconstruir o mito geológico. Primeiro, precisamos entender que a Terra não é fria e morta por dentro. Ela é um reator nuclear natural. A maior parte do calor que vem lá de baixo não é o calor sobra da formação da Terra há 4,5 bilhões de anos, embora parte dele seja. O calor que mantém o interior da Terra derretido e dinâmico vem do decaimento radioativo de isótopos de urânio, tório e potássio. Existem bilhões de toneladas desses elementos radioativos no manto e na crosta, decaindo a cada segundo, liberando nêutrons e calor. A Terra é, essencialmente, uma bomba atômica suja em câmera lenta, contida pela gravidade. Viajar para o centro da Terra é viajar para dentro de um desastre de Chernobyl em escala planetária. Segundo, vamos enfrentar o pesadelo da pressão litostática. No fundo do Oceano Pacífico, na Fossa das Marianas, a pressão da água é de cerca de 1000 atmosferas. Se você descer lá sem um submarino especial, seu corpo seria esmagado instantaneamente até ficar do tamanho de uma garrafa de refrigerante. E isso é apenas água. No centro da Terra, a pressão é estimada em 3,6 milhões de atmosferas. Não existe material conhecido pela ciência, nem titânio, nem fibra de carbono, nem diamante, nem os materiais teóricos mais exóticos, como o grafeno, que possa manter uma estrutura oca sob essa pressão. Se você tentasse descer por um tubo vulcânico, como o professor Lidenbrock, você descobriria rapidamente que o tubo não existe. A profundidades de apenas 15 ou 20 quilômetros, a pressão da rocha acima é tão grande que a rocha de baixo começa a se comportar como um fluido. A rocha flui. Qualquer buraco, qualquer caverna, qualquer túnel seria fechado instantaneamente, selado pela rocha que se deforma plasticamente como pasta de dente sendo apertada num tubo. A ideia de caminhar até o centro da Terra viola a reologia, a ciência do fluxo da matéria. Nesta jornada de 1h30, vamos analisar as tentativas reais da humanidade de perfurar o chão. Vamos visitar as ruínas congeladas do Poço Superprofundo de Kola, na Rússia, onde os soviéticos tentaram vencer a crosta terrestre e falharam não por falta de dinheiro, mas porque a física se voltou contra eles. Vamos descer mentalmente através das camadas proibidas. A descontinuidade de Mohorovicic, o manto, que não é lava líquida, como muitos pensam, mas um sólido que se move. O núcleo externo, um oceano de ferro líquido tempestuoso que gera nosso campo magnético. E, finalmente, o santuário proibido. O núcleo interno, um cristal de ferro do tamanho da Lua, girando em gravidade zero. Sim, você ouviu bem, gravidade zero. Vamos discutir o paradoxo final da viagem. À medida que você desce, embora a pressão aumente para o infinito, o seu peso diminui. Isaac Newton provou isso com o Teorema da Casca. Se você chegasse ao centro, você flutuaria. Você seria um astronauta no centro do inferno, esmagado por todos os lados, mas sem peso algum. Mas eu sou um futurista e não gosto de usar a palavra impossível sem oferecer uma saída. Na conclusão deste vídeo, vou apresentar a única solução teórica viável, proposta pelo brilhante físico planetário David Stevenson. Uma solução que não envolve humanos, nem túneis, nem brocas.
envolve fundir o caminho, envolve usar a própria gravidade contra a Terra. É a ideia insana e genial da sonda de cauterização. Preparem-se para sentir o calor. Preparem-se para sentir a claustrofobia de ter um mundo inteiro sobre a sua cabeça. Esqueçam os dinossauros subterrâneos e os cogumelos gigantes. A realidade do interior da Terra é muito mais estranha, violenta, metálica e fascinante do que qualquer ficção científica já ousou imaginar. Bem-vindos ao verdadeiro mundo inferior. Vamos começar a nossa descida para o abismo. Agora que deixamos para trás a poesia romântica de Jules Verne e aceitamos que a Terra não é um queijo suíço cheio de cavernas de cristal, precisamos olhar para a realidade bruta. Precisamos sair da ficção do século XIX e entrar na história real do século XX. A maioria de nós conhece a corrida espacial. Sabemos que os americanos e os soviéticos competiram para ver quem colocava o primeiro homem em órbita e quem plantava a primeira bandeira na Lua. Foi uma batalha de foguetes, de trajetórias balísticas e de coragem no vácuo. Mas o que poucos sabem é que, simultaneamente, existia uma corrida terrestre. Existia uma batalha silenciosa para ver quem conseguia perfurar mais fundo na crosta do nosso próprio planeta. Enquanto Neil Armstrong olhava para as estrelas, engenheiros soviéticos olhavam para o chão, determinados a chegar onde nenhum ser humano jamais esteve. A descontinuidade de Mohorovičić, ou simplesmente Morro, a fronteira mítica onde a crosta termina e o manto começa. O palco para essa tentativa audaciosa não foi um laboratório brilhante em Moscou ou um centro de lançamento na Flórida. Foi um dos lugares mais desolados, frios e implacáveis da Terra. A Península de Kola, no Círculo Polar Ártico, perto da fronteira com a Noruega. Lá, em meio à tundra congelada e à escuridão do inverno polar, a União Soviética construiu uma torre de perfuração que parecia um monumento à teimosia humana. O projeto era conhecido como Poço Superprofundo de Kola, ou SG-3. O objetivo era simples, mas tecnicamente insano: perfurar 15 quilômetros para baixo. Eles queriam trazer amostras físicas do manto. Eles queriam tocar as entranhas do planeta. O projeto começou oficialmente em 1970. Para celebrar o centenário do nascimento de Lenin, a broca começou a girar. E durante 24 anos, ela continuou girando, descendo lentamente, metro por metro, em uma jornada para o desconhecido. Para entender a dificuldade do que eles estavam tentando fazer, precisamos visualizar a escala. Imagine que a Terra é uma bola de futebol. A crosta terrestre, a casca de pedra onde vivemos, onde estão os oceanos e as montanhas, é mais fina, proporcionalmente, do que uma folha de papel colada nessa bola. Em alguns lugares, como no fundo do oceano, ela tem apenas 5 ou 6 quilômetros de espessura. Nos continentes, ela é mais grossa, variando de 30 a 50 quilômetros. Os soviéticos escolheram a crosta continental, porque, embora fosse mais grossa, era mais estável e permitia construir uma base fixa em terra firme. Eles sabiam que seria uma maratona, não uma corrida de velocidade. Nos primeiros anos, tudo correu bem. A broca, uma maravilha da engenharia chamada Uralmasha, mastigava o granito báltico com relativa facilidade. Aos 7 quilômetros de profundidade, eles já haviam ultrapassado o buraco mais profundo já feito por empresas de petróleo americanas. Eles estavam em território virgem, e foi aqui que a ciência começou a ser reescrita. O que eles encontraram lá embaixo chocou os geólogos. Os livros didáticos diziam que, a certa profundidade, o granito daria lugar ao basalto, uma rocha mais densa. Isso era baseado em leituras de ondas sísmicas. Mas a broca continuava descendo e o basalto nunca aparecia. O que eles descobriram foi que a mudança nas ondas sísmicas não era causada por uma mudança no tipo de rocha, mas sim por uma mudança na pressão e na temperatura que alterava a estrutura cristalina do granito. Isso foi uma revolução geológica. Mais chocante ainda foi a descoberta de água. Aquelas profundidades deveriam ser secas, herméticas, esmagadas por quilômetros de pedra, mas a 7 quilômetros abaixo da superfície, a broca encontrou rochas fraturadas e saturadas de água fervente. De onde veio essa água? Não era a água da chuva que infiltrou.
era água metamórfica. Os minerais, sob pressão extrema, estavam sendo espremidos com tanta força que os átomos de hidrogênio e oxigênio dentro da estrutura cristalina das pedras eram forçados a sair, combinando-se para formar água líquida que ficava presa nas fissuras, impedida de subir por uma camada impermeável acima. Eles também encontraram fósseis microscópicos de plâncton unicelular a 6 quilômetros de profundidade, restos de vida de 2 bilhões de anos atrás, incrivelmente preservados no meio do inferno de pedra. Mas a lua de mel com a profundidade não durou. À medida que o poço passava da marca de 10 quilômetros, a natureza começou a lutar contra os invasores. O grande problema da perfuração ultraprofunda não é o que a maioria das pessoas pensa. Não é a escuridão, não é a falta de ar. É a mecânica da coluna de perfuração. Imagine que você está no topo do Empire State Building. Você tem um fio de espaguete cru muito longo. Sua tarefa é baixar esse fio de espaguete até a calçada lá embaixo e usá-lo para perfurar um buraco no concreto. O fio de espaguete é a coluna de perfuração, os tubos de aço. O concreto é a rocha profunda. A essa profundidade, o aço não se comporta como um metal rígido. Devido ao seu próprio peso e comprimento descomunal, ele se comporta como um fio flexível, quase como uma corda. A coluna de perfuração de 12 quilômetros de comprimento pesava centenas de toneladas, mas era elástica. Quando os motores na superfície giravam a broca, a força demorava segundos ou minutos para chegar lá embaixo. O tubo torcia, vibrava, chicoteava nas paredes do buraco. Manter o buraco reto era quase impossível. O poço não era uma linha reta perfeita. Ele parecia um saca-rolhas ou uma raiz de árvore torta. Eles tinham que usar sistemas de controle computadorizados avançados, apenas para impedir que a broca fizesse uma curva e começasse a perfurar para o lado, ou, pior, para cima. Mas o verdadeiro assassino do projeto, o muro físico que encerrou o sonho soviético, foi o calor. E não apenas o calor em si, mas o que o calor fez com a rocha. Os geólogos tinham modelos teóricos. Eles previam que, a 12 quilômetros de profundidade, a temperatura seria de cerca de 100 graus Celsius. Era quente, mas gerenciável para equipamentos de metal e diamante. Eles estavam errados, dramaticamente errados. À medida que desciam, o termômetro subia muito mais rápido do que o previsto. O gradiente geotérmico naquela região era muito mais íngreme. Aos 12 quilômetros, em vez de 100 degrees, eles encontraram 110. E as projeções indicavam que, se tentassem chegar aos 15 quilômetros, o objetivo final, a temperatura subiria para 300 graus ou mais. Agora você pode pensar, professor Kaku, 180 graus é quente, mas o aço derrete a 1500 graus. Por que parar? O problema não era a broca derreter. O problema era a física da rocha circundante. Aqui entramos num conceito fascinante chamado comportamento reológico. Na superfície, o granito é frágil e quebradiço. Se você bater nele com um martelo, ele quebra em lascas. Isso é perfeito para perfurar. Mas, sob a pressão de 12 quilômetros de rocha, cerca de 3.000 atmosferas, e aquecido a 180 graus, o granito muda de personalidade. Ele passa por uma transição frágil-dúctil. A rocha para de agir como sólido e começa a agir como plástico. Os engenheiros soviéticos relataram que a rocha lá embaixo se comportava como plástico derretido ou como pasta de dente. Imagine tentar perfurar um buraco na água. Assim que você tira a broca, a água preenche o espaço. Lá embaixo, acontecia algo similar, mas em câmera lenta. Sempre que eles precisavam retirar a broca para trocar a cabeça de corte, o que acontecia frequentemente, pois os diamantes se desgastavam em poucas horas naquele ambiente abrasivo. O buraco começava a se fechar. A rocha, sob imensa pressão, fluía para dentro do poço. O diâmetro do buraco diminuía. As paredes inchavam. Quando eles tentavam descer a broca de novo, ela ficava presa. O buraco que eles tinham acabado de cavar já não existia mais. Eles passavam dias perfurando e semanas pescando a broca presa ou redescavando o mesmo trecho. Era um trabalho de Sísifo. A terra estava cicatrizando a ferida tão rápido quanto eles podiam abri-la. Além disso, a densidade da rocha mudou.
O ar comprimido, ou a lama de perfuração, um fluido especial usado para lubrificar a broca e trazer os detritos para cima, parou de funcionar corretamente. A lama fervia. O hidrogênio gasoso borbulhava para fora da lama, criando um risco de explosão constante. O equipamento eletrônico, sensores sensíveis que precisavam enviar dados para a superfície, fritavam. Os vedantes de borracha e polímeros que protegiam os motores hidráulicos se desintegravam no calor. Em 1992, a perfuração parou. Eles atingiram a marca histórica de 12.262 metros. É o ponto mais profundo artificial da Terra até hoje. Mas eles não chegaram ao manto. Eles nem chegaram perto. Lembre-se da nossa maçã. Se a Terra fosse uma maçã, o poço de cola perfurou cerca de 1/3 da espessura da casca. Eles ainda estavam na crosta continental. Faltavam pelo menos mais 20 ou 30 quilômetros apenas para chegar ao início do manto e outros 6.300 quilômetros para chegar ao centro. O projeto foi abandonado oficialmente em 2005. O local se tornou uma ruína. A torre de metal gigante enferrujou e caiu. O prédio do laboratório foi saqueado. Hoje, se você viajar para a Península de Kola, encontrará apenas uma tampa de metal enferrujada, do tamanho de um prato de comida, soldada no chão, cercada por concreto quebrado e neve. Aquele pequeno disco de metal sela o buraco mais profundo da história. Muitas lendas urbanas surgiram na internet sobre esse local. Dizem que os soviéticos gravaram os sons do inferno, gritos de almas condenadas vindos do fundo do poço. Como cientista, devo dizer que isso é uma farsa completa, criada por um jornal tabloide finlandês e depois espalhada por grupos religiosos nos Estados Unidos. O único som que existia lá embaixo era o som do atrito geológico, do ranger de placas tectônicas e do zumbido das bombas hidráulicas. A realidade é muito mais assustadora do que o inferno mitológico. A realidade é que a física da Terra nos expulsou. O planeta se defendeu. O fracasso de Kola nos ensinou uma lição de humildade. Nós aprendemos que a crosta terrestre não é apenas um amontoado de pedras inertes. É um sistema dinâmico, quente e pressurizado. Aprendemos que a nossa tecnologia de força bruta, brocas rotativas, tubos de aço, tem um limite fundamental. Você não pode lutar contra a pressão de um planeta usando tubos mecânicos. A 12 quilômetros, a plasticidade da rocha torna impossível manter um túnel aberto. E lembrem-se, 12 quilômetros é frio, 180 é selva e leve, 3.000 atmosferas, comparado ao que vem depois. O manto, que começa a cerca de 35-50 quilômetros de profundidade, não é feito de granito plástico. É feito de rocha ultramáfica, silicato de magnésio e ferro, aquecido a temperaturas de 1.000 a 3.000 graus Celsius. E a pressão? No manto profundo, a pressão chega a 1,4 milhão de atmosferas. Se a rocha a 12 quilômetros já fecha o buraco como pasta de dente, a rocha no manto agiria de formas que nem temos engenharia para descrever. Qualquer sonda feita de material convencional seria esmagada e derretida em milissegundos. Então, o Poço de Kola permanece como um monumento ao nosso limite. Ele é o ponto onde a vontade humana colidiu com a termodinâmica planetária. E a termodinâmica venceu, como sempre vence. Mas, para nós físicos teóricos, Kola foi apenas o aperitivo. A verdadeira jornada, a jornada mental que faremos agora, começa onde a broca parou. Vamos imaginar que temos uma nave mágica. Uma nave feita de unobtainium, um material fictício indestrutível. Vamos ignorar por um momento a falha mecânica de Kola e continuar descendo. O que acontece quando passamos dos 12 quilômetros? O que acontece quando cruzamos a fronteira de Morro e entramos no vasto oceano sólido que compõe 84% do volume da Terra? Na próxima sessão, o manto, um oceano de vidro sólido, vamos mergulhar nesse mundo estranho. Vamos descobrir que o manto não é lava líquida, um erro comum ensinado em escolas. O manto é sólido, tão sólido quanto o aço, mas ele se move. Ele flui em escalas de tempo de milhões de anos, criando a deriva dos continentes. Vamos entender como é possível algo ser sólido e fluido ao mesmo tempo. E vamos sentir o calor aumentar exponencialmente à medida que nos aproximamos da fonte da radioatividade terrestre. O Poço de Kola foi apenas um arranhão,
A verdadeira besta está abaixo dele. Preparem-se para entrar no manto. Deixamos para trás a crosta terrestre, aquela casca fina e frágil onde toda a história da humanidade aconteceu. Deixamos para trás as ruínas do Poço de Kola e os sonhos quebrados dos engenheiros soviéticos que foram derrotados pela plasticidade do granito a meros 12 quilômetros de profundidade. Mas agora, em nosso experimento mental, estamos a bordo de uma nave imaginária, protegida por um campo de força de ficção científica capaz de suportar pressões infinitas. Vamos continuar descendo. Vamos cruzar a fronteira que a humanidade nunca cruzou. Aos 35 ou 40 quilômetros de profundidade, se estivermos sob um continente, os nossos sensores detectam uma mudança súbita e violenta. As ondas sísmicas que viajam através da Terra de repente aceleram. A densidade do material ao nosso redor salta. Nós acabamos de cruzar a descontinuidade de Mohorovičić, ou simplesmente Morro. Este é o portal de entrada para o verdadeiro volume da Terra. Bem-vindos ao manto. Aqui precisamos pausar e exorcizar uma imagem falsa que foi implantada em nossas mentes por livros escolares desatualizados e filmes de Hollywood. Quando você imagina o manto da Terra, o que você vê? Provavelmente, você imagina um oceano furioso de lava vermelha, magma líquido borbulhando, cavernas de fogo, algo parecido com o interior de um vulcão ativo. Essa imagem está 100% errada. O manto não é líquido. O manto não é magma. O manto é rocha sólida. Se você pudesse teletransportar um pedaço do manto para a sua mão agora, e se ele não explodisse pela descompressão, ele pareceria uma pedra dura, fria e cristalina, provavelmente de uma cor verde-oliva vibrante. Como sabemos disso se nunca estivemos lá? A resposta vem dos terremotos. A sismologia é o ultrassom do planeta. Quando um terremoto acontece, ele envia dois tipos principais de ondas. As ondas P, primárias, que são ondas de pressão, como o som, e as ondas S, secundárias, que são ondas de cisalhamento, que fazem a rocha balançar para cima e para baixo. Aqui está a chave da física. Ondas de cisalhamento, ondas S, não podem viajar através de líquidos. Tente cortar a água com uma tesoura. A água não oferece resistência ao cisalhamento. Ela flui, mas as ondas S viajam perfeitamente através do manto terrestre. Isso é a prova definitiva e irrefutável de que o manto é sólido. Ele tem rigidez estrutural. Mas, professor Kaku, você pode perguntar, se o manto é sólido, como temos deriva continental? Como as placas tectônicas se movem? Como os vulcões funcionam? Bem-vindos ao paradoxo do tempo geológico e da reologia. Na física, a distinção entre sólido e fluido não é tão binária quanto parece. Tudo depende da escala de tempo. O vidro de uma janela antiga parece sólido, mas é, tecnicamente, um sólido amorfo que pode fluir muito, muito lentamente ao longo de séculos. O manto da Terra é feito de uma rocha chamada peridotito, rica em olivina e piroxênio. É dura como aço, mas, sob a pressão esmagadora de milhares de atmosferas e temperaturas de 1000 a 3000 graus Celsius, a estrutura cristalina da rocha adquire a capacidade de fluir. Não é um fluxo líquido como água. É um fluxo de estado sólido, conhecido como fluência ou creep. Imagine uma massa de vidraceiro, aquela massinha de modelar dura, ou um caramelo muito duro. Se você bater nele com um martelo, ele quebra como vidro. É assim que acontecem os terremotos profundos. Mas, se você colocar um peso sobre ele e esperar um ano, ele vai se deformar e escorrer. O manto flui na velocidade em que as unhas crescem, alguns centímetros por ano. Para nós, humanos, que vivemos 80 anos, isso parece imóvel. Mas para a Terra, que tem 4,5 bilhões de anos, o manto é um caldeirão fervente e agitado de correntes de convecção. Imagine que estamos olhando pela janela da nossa nave enquanto descemos pelo manto superior. Não veríamos fogo, veríamos uma escuridão opressiva. Ou talvez, se acendêssemos luzes, veríamos paredes de cristal verde. A olivina. Estamos nadando em rocha. A pressão aqui já é suficiente para transformar carbono em diamante. Na verdade, é nesta região
a 150 quilômetros de profundidade que os diamantes são forjados. Eles são apenas pedaços de carvão que foram espremidos pela mão impiedosa da gravidade até se tornarem a estrutura mais dura da natureza. Às vezes, uma erupção vulcânica ultra rápida, um tubo de kimberlito, cospe esses diamantes para a superfície, e nós os colocamos em anéis de noivado. Mas um anel de diamante é, na verdade, um souvenir do inferno de pressão do manto superior. À medida que descemos mais, passamos pela zona de transição, entre 410 e 660 quilômetros de profundidade. Aqui, a física atômica começa a mudar. A pressão é tão intensa que os próprios átomos não conseguem manter suas posições confortáveis. A estrutura cristalina da olivina colapsa e se reorganiza em formas mais compactas e densas, como a wadsleyita e a ringwoodite. Recentemente, cientistas descobriram algo alucinante sobre a ringwoodite. Esse mineral tem a capacidade de prender íons de hidróxido, água, dentro de sua estrutura cristalina. Cálculos sugerem que pode haver, preso nas rochas dessa zona de transição, mais água do que em todos os oceanos da superfície combinados. Não é água líquida, é água integrada na pedra. Mas isso significa que o maior reservatório de água da Terra não está no Pacífico. Está a 500 quilômetros abaixo dos nossos pés. Jules Verne falou de um oceano subterrâneo. Ele estava errado sobre a forma. Não é um mar navegável, mas estava certo sobre a existência da água. Continuamos descendo. Passamos dos 660 quilômetros e entramos no manto inferior. Este é o maior componente do planeta. Representa mais da metade do volume da Terra. Aqui, a pressão esmaga os minerais em uma estrutura chamada bridgmanite, silicato de magnésio e ferro de alta pressão. A bridgmanite é o mineral mais abundante da Terra. Pense nisso. O mineral mais comum do nosso planeta, que compõe 38% do volume da Terra, é algo que quase ninguém viu. Nós nunca conseguimos trazer uma amostra pura dele para a superfície, porque assim que a pressão diminui, ele se desfaz e vira outro mineral. Ele só existe lá embaixo, no escuro e na pressão. O ambiente aqui é alienígena. A viscosidade aumenta. O oceano de vidro sólido torna-se mais rígido, mais difícil de mover, mas ainda assim, ele se move. Plumas gigantescas de rocha superaquecida sobem lentamente desde as profundezas como bolhas em uma lâmpada de lava que leva 50 milhões de anos para subir. Essas plumas, quando atingem a crosta, criam pontos quentes, vulcânicos, como o Havaí ou Yellowstone. O Havaí é apenas a cicatriz na superfície causada por um maçarico que vem lá do fundo do manto. Mas de onde vem todo esse calor? Essa foi uma das grandes polêmicas da física no século XIX. O famoso Lord Kelvin, o pai da termodinâmica, calculou a idade da Terra baseando-se no seu resfriamento. Ele assumiu que a Terra começou como uma bola de fogo derretida e foi esfriando como uma batata assada retirada do forno. Usando as leis da condução de calor, Kelvin calculou que a Terra teria entre 20 e 40 milhões de anos. Isso deixou os geólogos e Charles Darwin em pânico, porque a evolução precisava de bilhões de anos, não milhões. Kelvin estava errado. Mas por que ele errou? Ele era um gênio. Ele errou porque não sabia que a Terra tinha uma fonte de calor interna. Ele não sabia sobre a radioatividade. A Terra não é uma batata esfriando. A Terra é um reator nuclear autoaquecido. Elementos pesados como urânio-238, tório-232 e potássio-40 estão espalhados pelo manto e pela crosta. Esses átomos são instáveis. De tempos em tempos, eles decaem, disparando partículas de alta velocidade. Quando essas partículas batem nos átomos vizinhos, elas geram energia cinética, calor. Como a Terra é gigantesca e a rocha é um excelente isolante térmico, um cobertor de pedra de 3.000 quilômetros de espessura, esse calor não consegue escapar rápido. Ele se acumula. Cerca de 50% do calor que sentimos vindo do chão é calor radiogênico, produzido agora mesmo. A Terra está cozinhando a si mesma por dentro. Isso significa que viajar pelo manto é viajar dentro de um reator de fissão natural. Detectores de partículas modernos, como o CAMLAND no Japão, conseguem ver os geoneutrinos, partículas fantasmagóricas emitidas por esse decaimento de urânio e tório nas profundezas.
Estamos literalmente vendo o brilho radioativo do manto através da rocha. E não é apenas calor e rocha virgem. O manto é também um cemitério. Graças à tectônica de placas, o fundo dos oceanos está constantemente afundando de volta para o manto nas zonas de subducção. Imagine uma laje gigantesca de basalto frio, o antigo assoalho do Oceano Pacífico, mergulhando para baixo da Ásia. Essa laje não derrete imediatamente. Ela desce sólida, fria e pesada através do manto quente. Tomografia sísmica, o CT Scan da Terra revelou imagens assombrosas. Existem fantasmas de placas tectônicas antigas flutuando no manto profundo. Pedaços de oceanos que existiram na época dos dinossauros ainda estão lá embaixo, caindo lentamente em direção ao núcleo como folhas caindo num poço. É o ciclo de reciclagem final. A crosta nasce nos vulcões, viaja pelo mundo e morre mergulhando no manto, onde será reaquecida, misturada e daqui a bilhões de anos, cuspida de novo como lava nova. Nós estamos vivendo em cima de uma esteira rolante de pedra. Agora, imaginem a pressão na nossa nave. Estamos chegando a 800 quilômetros de profundidade, a base do manto. A pressão aqui é de 1,3 milhão de atmosferas. Para visualizar isso, imagine que você tem um elefante africano. Agora imagine que você equilibra esse elefante inteiro na ponta de um salto alto de agulha. Agora imagine que você coloca esse salto alto no seu dedo mindinho. Isso é a pressão de uma atmosfera? Não. Isso seria pressão alta, mas aqui embaixo é 1 milhão de vezes pior. Aqui, a pressão é equivalente a ter 3,000 colunas de elefantes empilhados na sua cabeça. A essa pressão, a química muda. Os elétrons são empurrados para mais perto do núcleo dos átomos. As propriedades magnéticas mudam. A viscosidade muda. Nenhum submarino, nenhuma broca de diamante, nenhuma estrutura oca feita de matéria bariônica, átomos, poderia suportar isso. Os átomos da parede da sua nave seriam forçados a se fundir com os átomos da rocha fora dela. A distinção entre nave e rocha deixaria de existir. Tudo seria esmagado em uma massa compacta. É por isso que a viagem física, no estilo Jules Verne, é impossível. Não é apenas difícil, é uma violação da resistência dos materiais. As ligações químicas que mantêm o aço ou o titânio unidos não são fortes o suficiente para resistir à força das camadas eletrônicas sendo esmagadas. E, no entanto, chegamos ao fundo do manto. Estamos na fronteira final da rocha, a camada de duas linhas. Este é o lugar mais estranho e misterioso do manto. É a fronteira entre o mundo de rocha, silicatos, e o mundo de metal, ferro, que virá a seguir. Os sismólogos veem coisas estranhas aqui. Existem ultra-low velocity zones, zonas de ultra baixa velocidade, que podem ser poças gigantescas de rocha parcialmente derretida. Existem continentes inteiros de material diferente enterrados aqui, as chamadas Large Low Shear Velocity Provinces, LLSVP, ou superplumas, duas estruturas gigantescas, uma embaixo da África e outra embaixo do Pacífico. Alguns cientistas teorizam que essas podem ser restos de um planeta antigo, Theia, que colidiu com a Terra para formar a Lua há 4,5 bilhões de anos. Pedaços desse planeta alienígena podem ter afundado e ainda estarem lá, descansando no fundo do manto terrestre. Imagine isso, continentes alienígenas enterrados sob os nossos pés. A temperatura aqui chega a 3.500 ou 4.000 graus Celsius. A rocha está brilhando branco quente. Ela está macia, quase líquida, gotejando sobre o que está abaixo. E o que está abaixo? Abaixo da camada D, o mundo sólido acaba abruptamente. É a descontinuidade de Gutenberg. De um lado, rocha sólida de silicato. Do outro, um oceano tempestuoso de metal líquido. Não há transição suave. É como o fundo do oceano, onde a água encontra a areia, mas invertido. A rocha está em cima e o oceano de metal está embaixo, porque o metal é muito mais denso e afundou. Nossa nave imaginária de Unobtainium está prestes a deixar o vidro sólido
e mergulhar no dínamo infernal. Estamos prestes a entrar no gerador elétrico que mantém a Terra viva. Se o manto era hostil por causa da pressão e do fluxo lento, o que vem a seguir é hostil por causa da violência eletromagnética e da turbulência. Na próxima sessão, o núcleo externo, a tempestade magnética, vamos navegar por mares de ferro fundido e níquel que giram a velocidades vertiginosas. Vamos entender como o efeito Coriolis torce esse metal em furacões magnéticos e por que, se esse movimento parasse, a vida na superfície morreria queimada pela radiação solar. Deixamos a rocha para trás. Preparem-se para o metal líquido. A viagem está apenas na metade e a temperatura vai dobrar. Bem-vindos ao coração magnético do mundo. Estamos agora a 2.900 quilômetros de profundidade. Nossa nave imaginária de Unobtainium, tendo sobrevivido à pressão esmagadora do manto rochoso e às temperaturas de 3.000 graus, aproxima-se agora da fronteira mais dramática e nítida do interior do nosso planeta. Em geofísica, chamamos isso de descontinuidade de Gutenberg. Acima de nós, existe o manto de silicato, rocha sólida, verde escura, comprimida em cristais de Bridgmanite, fluindo lentamente como vidro milenar. Abaixo de nós, o mundo sólido simplesmente acaba. Não há uma transição suave, não há uma zona pastosa gradual. É um penhasco geológico. De um lado, pedra. Do outro, um abismo furioso de metal líquido. Se pudéssemos abrir a janela da nossa nave e olhar para fora, veríamos um oceano branco incandescente, brilhando com a intensidade de uma estrela anã. Bem-vindos ao núcleo externo. Bem-vindos à fonte do escudo invisível que protege a sua vida todos os dias. Bem-vindos à tempestade magnética. A primeira coisa que atinge a mente de um físico ao entrar nesta camada é a mudança de fase. Por que, depois de milhares de quilômetros de rocha sólida, a Terra de repente se torna líquida? A resposta é um duelo constante entre duas titãs da termodinâmica, a temperatura e a pressão. No manto, a pressão era a vencedora. Ela era alta o suficiente para forçar os átomos a ficarem parados em uma rede cristalina sólida, apesar do calor intenso. Mas aqui, a 900 quilômetros, a composição química muda drasticamente. Deixamos os silicatos, pedra, e entramos no domínio dos metais siderófilos, ferro e níquel, temperados com enxofre e oxigênio. O ponto de fusão do ferro é mais baixo que o da rocha circundante a essas pressões. Aqui, a temperatura, que salta para cerca de 4.000 a 5.000 graus Celsius, finalmente vence a batalha. O calor é tão intenso que a pressão, mesmo sendo de milhões de atmosferas, não consegue mais segurar os átomos de ferro em uma estrutura rígida. Eles se soltam, eles começam a fluir, a Terra derrete. E quando digo fluir, não imaginem lava espessa e viscosa como o mel ou o piche. Esse é um erro comum. A viscosidade do ferro líquido no núcleo externo é surpreendentemente baixa. Cálculos recentes sugerem que ela é comparável à viscosidade da água na superfície. Pense nisso por um segundo. Um oceano de metal derretido com a densidade do chumbo, mas que flui, espirra e se agita com a facilidade da água em uma banheira. Isso significa que este lugar não é estático, é turbulento, é um caos hidrodinâmico. Existem correntes, existem redemoinhos, existem furacões de metal líquido girando a velocidades de dezenas de quilômetros por ano, o que, em termos geológicos, é uma velocidade de Fórmula 1. Enquanto o manto se move centímetros por século, o núcleo externo é uma tempestade em tempo real. Mas navegar por aqui seria a experiência mais aterrorizante do sistema solar, não apenas pelo calor, mas porque estaríamos navegando dentro de um gerador elétrico colossal. Este é o geodínamo. Para entender como a Terra cria seu campo magnético, precisamos olhar para a mecânica dos fluidos deste oceano infernal. Temos 3 ingredientes principais cozinhando nesta panela de pressão. Primeiro, temos um fluido condutor de eletricidade, o ferro líquido. Segundo, temos uma fonte de energia, o calor primordial e a cristalização do núcleo interno, que veremos depois, fazem o ferro quente subir e o ferro frio, relativamente falando, descer. Isso cria células de convecção gigantescas,
colunas de metal quente subindo como a fumaça de uma chaminé. E terceiro, e crucialmente, temos a rotação da Terra. O nosso planeta gira uma vez a cada 24 horas. Essa rotação impõe uma força chamada efeito Coriolis a todos os fluidos que se movem na superfície ou no interior. É o mesmo efeito que faz os furacões girarem no sentido anti-horário no hemisfério norte. Aqui embaixo, o efeito Coriolis agarra essas colunas de ferro ascendente e as torce. Ele as transforma em espirais, em saca-rolhas gigantes de metal em movimento helicoidal. Agora, lembrem-se das aulas de física do ensino médio e da lei de Faraday. Se você move um condutor elétrico, ferro, em espiral, você gera uma corrente elétrica. O núcleo externo é percorrido por correntes elétricas de bilhões de amperes. Se você estivesse lá fora, sem proteção, a eletricidade o mataria muito antes de o calor o derreter. E de acordo com as leis do eletromagnetismo, lei de Ampère, onde há corrente elétrica fluindo, cria-se um campo magnético ao redor. É daqui que vem o norte magnético da sua bússola. Não vem de um ímã de geladeira gigante enterrado no chão. Vem desse movimento organizado, dessa dança complexa e violenta de metal líquido, torcido pela rotação da Terra. Nós vivemos em cima de um eletroimã dinâmico. Getty Images. Por que isso é importante? Por que devemos nos importar com o que acontece a 3.000 quilômetros de profundidade? Porque sem essa tempestade magnética, você e eu estaríamos mortos. A atmosfera da Terra teria sido varrida para o espaço há bilhões de anos. Olhe para o nosso vizinho Marte. Marte é um planeta deserto, frio e morto, com uma atmosfera tênue, que é menos de 1% da densidade da Terra. Mas, há 4 bilhões de anos, Marte tinha oceanos, Marte tinha rios, Marte tinha nuvens espessas. O que aconteceu? O núcleo de Marte morreu. Como Marte é menor que a Terra, ele perdeu seu calor interno mais rápido. O ferro líquido no seu núcleo esfriou e solidificou. As correntes de convecção pararam. O dínamo parou. O campo magnético marciano desligou. Sem o escudo magnético, Marte ficou exposto à fúria do Sol. O vento solar, um fluxo constante de partículas carregadas e radiação viajando a 1,6 milhão de quilômetros por hora, atingiu a atmosfera de Marte sem piedade. Lentamente, ao longo de eras, o vento solar lixou o ar de Marte, arrancando átomo por átomo e jogando-os no espaço profundo. Os oceanos evaporaram e se perderam no vácuo. O planeta sufocou. A Terra sobreviveu porque o nosso núcleo externo continua agitado. Ele cria a magnetosfera, uma bolha azul invisível que se estende por milhares de quilômetros no espaço. Quando o vento solar mortal vem em nossa direção, ele bate nessa bolha e é desviado, contornando a Terra como a água de um rio contorna uma pedra. As poucas partículas que conseguem entrar são canalizadas para os polos, onde interagem com a atmosfera e criam as belas auroras boreais e austrais. Aquelas luzes verdes no céu do Alasca não são apenas bonitas, elas são a evidência visual da batalha constante entre o Sol, que quer nos matar, e o núcleo externo, que nos protege. Então, viajar para o núcleo externo seria, ironicamente, viajar para a fonte da nossa segurança, mas uma fonte que é, ela mesma, letalmente perigosa. Imagine pilotar nossa nave através dessas correntes. Os sensores estariam gritando. O campo magnético aqui embaixo é dezenas, talvez centenas de vezes mais forte do que na superfície. Campos magnéticos intensos fazem coisas estranhas com a matéria e com a eletrônica. Qualquer componente metálico da nossa nave que se movesse através desse campo geraria suas próprias correntes elétricas induzidas, aquecendo-se instantaneamente. Seríamos cozinhados por indução, como uma panela em um fogão moderno. Teríamos que ser feitos de cerâmica ou materiais não condutores avançados para não nos tornarmos uma lâmpada incandescente humana. Além disso, a turbulência é imprevisível. Existem jatos de ferro líquido viajando mais rápido que o resto. Recentemente, satélites da Agência Espacial Europeia, missão SWARM, detectaram um rio de ferro no núcleo externo, acelerando sob a Sibéria e o Alasca. Algo está mudando lá embaixo. O dínamo não é estável, ele é caótico.
Isso nos leva a um dos fenômenos mais assustadores da geofísica, a inversão geomagnética. O registro geológico, gravado nas rochas do fundo do mar, nos mostra que o campo magnético da Terra não é fixo. De tempos em tempos, em média a cada 200 ou 300 mil anos, os polos trocam de lugar. O norte vira sul e o sul vira norte. A última inversão aconteceu há 780 mil anos. Estamos atrasados e os sinais estão todos aí. O campo magnético da Terra enfraqueceu cerca de 15% nos últimos 200 anos. O polo norte magnético está correndo do Canadá em direção à Sibéria a uma velocidade recorde de 55 km por ano e existe uma ferida no campo, a anomalia do Atlântico Sul, uma região sobre o Brasil e o Oceano Atlântico onde o campo é perigosamente fraco, permitindo que mais radiação passe. Satélites que passam por lá frequentemente sofrem falhas de computador. Se estivéssemos navegando no núcleo externo agora, veríamos a causa disso. Veríamos manchas de fluxo reverso, vórtices de ferro girando na direção errada, cancelando o campo magnético principal. É como se o motor da Terra estivesse engasgando, tossindo, preparando-se para virar a engrenagem ao contrário. Uma inversão total durante a nossa civilização tecnológica seria catastrófica, embora não extintiva. Redes elétricas colapsariam, satélites queimariam, sistemas de navegação falhariam e as taxas de câncer de pele aumentariam devido à radiação extra. Estudar o núcleo externo não é apenas curiosidade acadêmica, é uma questão de sobrevivência civilizacional. Precisamos saber se o escudo está falhando, mas a nossa viagem não termina aqui. O núcleo externo é uma camada espessa, com mais de 2.200 quilômetros de profundidade. À medida que descemos mais fundo, a pressão continua a subir inexoravelmente. Passamos de 1,3 milhão de atmosferas para 2 milhões, 3 milhões. A densidade do ferro líquido aumenta. O fluido se torna mais pesado. E então, a 5.150 quilômetros de profundidade, encontramos a segunda grande fronteira do abismo, a descontinuidade de Lehmann. Aqui, acontece o inverso do que aconteceu lá em cima. Lembram-se da batalha entre temperatura e pressão? No núcleo externo, a temperatura vencia, mantendo o ferro líquido, mas a temperatura não sobe infinitamente. Ela sobe devagar. A pressão, no entanto, sobe rápido. Neste ponto exato, a 150 km, a pressão atinge um nível tão absurdo, cerca de 3,3 milhões de atmosferas, que ela vence a temperatura. Ela força os átomos de ferro, que estavam dançando livremente como líquido, a se alinharem novamente. Ela os esmaga, até que eles não tenham escolha a não ser se tornarem sólidos. Diante de nós, surge uma esfera gigantesca, brilhando não mais como um líquido branco, mas como uma superfície sólida e texturizada. É o núcleo interno, uma bola de ferro cristalino do tamanho de Plutão, suspensa no centro do planeta. É para lá que vamos agora. É lá que o mistério da gravidade zero nos espera. É lá que o tempo geológico congela. O núcleo externo, essa tempestade magnética que acabamos de atravessar, é na verdade o sistema de refrigeração do núcleo interno. O ferro líquido está congelando na superfície do núcleo interno, depositando camadas de cristal, fazendo o núcleo sólido crescer cerca de 1 milímetro por ano. Ao congelar, ele libera calor latente. Esse calor sobe, agita o líquido, move o dínamo e mantém o campo magnético vivo. É uma máquina térmica perfeita. O crescimento do cristal sólido lá no fundo é o que alimenta o escudo lá no espaço. Tudo está conectado, mas entrar no sólido, isso é um desafio de outra magnitude. Se no líquido poderíamos, em teoria, nadar com uma nave resistente, no sólido teríamos que perfurar novamente, mas perfurar um material que está a 6,000 graus Celsius e comprimido a densidade de 13 gramas por centímetro cúbico. Preparem-se para a etapa final. Vamos pousar na superfície dessa lua proibida no centro da Terra. Vamos caminhar, se a gravidade permitir, sobre cristais de ferro hexagonais gigantes. Vamos explorar o núcleo interno, o cristal proibido e a gravidade zero. A tempestade ficou para trás, acima de nossas cabeças. Aqui embaixo,
há um silêncio esmagador e uma estranheza física que desafia a imaginação. O coração da Terra é sólido e ele guarda segredos sobre a formação do sistema solar que estamos apenas começando a desvendar. Chegamos ao momento culminante da nossa descida imaginária. Deixamos para trás a crosta fina onde vivemos nossas vidas breves. Atravessamos o manto de vidro sólido e pastoso que se move em tempo geológico. Sobrevivemos à travessia do oceano tempestuoso de metal líquido do núcleo externo, desviando de furacões magnéticos e correntes elétricas de bilhões de amperes. Agora, a 5.150 quilômetros de profundidade, os sensores da nossa nave de Unobtainium indicam que atingimos o fundo do mar, mas não é um fundo de areia ou lodo. Diante de nós, emergindo da escuridão incandescente e do turbilhão metálico, está uma superfície sólida, titânica e aterrorizante. É uma esfera quase perfeita, brilhando com uma luz que não é deste mundo. Uma luz gerada pela temperatura de 6.000 graus Celsius, mais quente do que a superfície visível do Sol. Nós pousamos na Lua Proibida dentro da Terra. Bem-vindos ao núcleo interno. Este é o objeto mais estranho do nosso planeta. É uma bola de ferro e níquel sólidos, com um raio de cerca de 1.220 quilômetros, o que a torna um pouco menor que a Lua, mas muito mais massiva. A existência dessa esfera sólida foi prevista apenas em 1936, pela sismóloga dinamarquesa Inge Lehmann. Antes dela, achávamos que o centro da Terra era todo líquido. Mas Lehmann percebeu que algumas ondas sísmicas de terremotos muito fortes, que deveriam ser bloqueadas pelo líquido, estavam na verdade sendo refletidas e aceleradas ao passar pelo centro exato. Ela deduziu que havia algo duro lá embaixo, algo que fazia as ondas baterem e ricochetearem. Ela estava certa. Mas por que é sólido? Como algo pode ser sólido a 6.000 graus? Sabemos que o ferro derrete a 1.538 graus na superfície. A física nos diz que o estado da matéria é uma guerra civil entre a agitação térmica, calor, e o confinamento atômico, pressão. O calor quer fazer os átomos vibrarem e se soltarem, derreter. A pressão quer forçar os átomos a ficarem em seus lugares, numa rede ordenada, solidificar. No núcleo externo, o calor vencia por pouco, mas aqui a pressão cruza uma linha vermelha inimaginável. Estamos falando de 3,3 a 3,6 milhões de atmosferas. Sob essa força descomunal, os átomos de ferro são empacotados tão violentamente que eles perdem a liberdade de movimento. Não importa o quanto eles vibrem com o calor, não há espaço para eles deslizarem uns sobre os outros. Eles são travados em uma estrutura cristalina rígida, provavelmente uma estrutura hexagonal compacta, HCP. É um paradoxo termodinâmico, o material está energeticamente fervendo, mas estruturalmente está congelado. É um gelo de fogo. Imagine caminhar, se fosse possível, sobre essa superfície. Não seria lisa como uma bola de bilhar. Estudos recentes sugerem que a superfície do núcleo interno é texturizada. O ferro líquido do núcleo externo está constantemente congelando sobre a superfície, fazendo o núcleo interno crescer cerca de 1 milímetro por ano. Esse processo de cristalização não é uniforme. Pode haver florestas de cristais de ferro gigantescos, dendritos metálicos com quilômetros de altura, crescendo em direção ao teto líquido. Ou, inversamente, pode haver vales, onde o ferro derrete de volta. Estamos caminhando sobre um cristal vivo que está crescendo lentamente, consumindo o oceano acima dele. E esse cristal tem propriedades bizarras. Ele mostra anisotropia sísmica. Isso significa que o som viaja mais rápido quando vai de norte a sul do que quando vai de leste a oeste. Isso sugere que o núcleo interno tem uma fibra, como a madeira. Os cristais de ferro não estão aleatórios. Eles estão alinhados com o eixo de rotação da Terra. É como se o centro da Terra fosse um único monocristal gigante, ou um pacote de cristais perfeitamente ordenados por bilhões de anos de rotação. Mas a experiência mais alucinante de estar aqui não seria o calor, nem a visão dos cristais. Seria a sensação no seu próprio corpo. Vamos falar sobre a gravidade. Esta é uma das maiores confusões da física popular.
As pessoas acham que, como a gravidade puxa tudo para o centro, no centro a gravidade deve ser esmagadora. A intuição diz: tem um planeta inteiro em cima de mim, então devo ser puxado com força infinita. A física de Isaac Newton, através do seu belo Teorema da Casca, diz exatamente o contrário. A gravidade é a atração entre massas. Quando você está na superfície, toda a massa da Terra está abaixo dos seus pés, puxando você para baixo. Mas à medida que a nossa nave descia, deixávamos parte da massa da Terra acima de nós. A massa que está acima de você puxa você para cima, contra a massa que está abaixo de você, que te puxa para baixo. O Teorema da Casca prova matematicamente que em uma esfera uniforme, a gravidade exercida pela camada externa, a casca que está acima da sua cabeça, se cancela perfeitamente. A atração da rocha acima da sua cabeça é anulada pela atração da rocha do outro lado do planeta. O que sobra é apenas a atração da esfera que ainda está abaixo de você. Portanto, à medida que descemos, a gravidade diminui linearmente. No manto, você se sentiria um pouco mais leve. No núcleo externo, você pesaria metade do que pesa em casa. E agora, pousados na superfície do núcleo interno, a gravidade seria muito fraca. E se tivermos a audácia de perfurar até o centro geométrico exato, o ponto zero, a 6.371 quilômetros, a gravidade chega a zero absoluto. Parem para pensar no horror e na maravilha desse paradoxo. Se você estivesse no centro exato da Terra, em uma pequena câmara protegida dentro da nossa nave indestrutível, você flutuaria no ar. Você soltaria sua caneta e ela ficaria parada na sua frente, como se você estivesse na Estação Espacial Internacional. Você experimentaria a liberdade total da falta de peso. Mas, ao mesmo tempo, fora das paredes da nave, a pressão é máxima. As pessoas confundem peso, gravidade, com pressão, a coluna de material acima de você. A gravidade é zero porque a Terra está puxando você igualmente em todas as direções. Esquerda, direita, cima, baixo. Você está sendo esquartejado gravitacionalmente, mas com forças iguais. Então o resultado líquido é nulo. Mas a pressão? A pressão é o peso acumulado de tudo o que está acima. A rocha de cima empurra a rocha de baixo, que empurra a de baixo. No centro, você está segurando o peso de 6 sextilhões de toneladas de planeta. Então, o paradoxo do centro da Terra é gravidade zero, pressão infinita. Se a janela da sua nave quebrasse, você não cairia, você implodiria. A matéria do seu corpo seria comprimida até atingir a densidade do ferro, cerca de 13 gramas por cm3. Você se tornaria uma pequena esfera de carne superdensa, flutuando no vazio geométrico do mundo. Há outro mistério aqui embaixo, o núcleo interno mais interno, Innermost Inner Core. Recentemente, geofísicos detectaram uma anomalia dentro da anomalia. Parece haver uma esfera ainda menor, com cerca de 650 quilômetros de raio, bem no centro do núcleo interno, onde os cristais de ferro estão alinhados em uma direção diferente. Isso pode ser o fóssil do primeiro cristal. O momento exato, há talvez 1 ou 1,5 bilhão de anos, quando a Terra começou a solidificar. Antes disso, a Terra era toda líquida por dentro. Esse pequeno caroço no centro é a semente do nosso planeta. É a cápsula do tempo mais antiga que existe. Ele guarda as condições magnéticas e químicas de uma Terra jovem, que estava apenas começando a desenvolver a vida complexa na superfície. Especula-se também sobre a rotação. Alguns estudos sugerem que o núcleo interno gira mais rápido que o resto do planeta. Ele é desacoplado pelo oceano líquido ao redor. Ele pode dar uma volta extra a cada poucas centenas de anos. Isso significa que o chão sob nossos pés, lá no centro, está correndo à frente do chão sob nossos pés, aqui na superfície. A Terra tem um motor que gira fora de sincronia. E não podemos esquecer a composição. É principalmente ferro e níquel, sim, mas a densidade não bate perfeitamente. O núcleo é muito leve para ser ferro puro. Faltam cerca de 5% de massa. Isso significa que há elementos leves dissolvidos nesse cristal. O que são eles? Oxigênio, enxofre, silício, carbono.
Se for carbono, e considerando a pressão, é teoricamente possível que existam diamantes titânicos misturados ao ferro, provavelmente não na forma que conhecemos, pois o ferro ávido devoraria o carbono para fazer carbetos. Mas a presença desses elementos leves é crucial. Eles são ejetados quando o ferro congela. Pense na água do mar congelando no polo. O gelo é água pura. O sal é expulso para a água líquida abaixo. No núcleo, o ferro congela e expulsa o oxigênio e o enxofre para o núcleo externo líquido. Esses elementos leves flutuam para cima, como bolhas, e é essa flutuação química que ajuda a agitar o dínamo e manter o campo magnético. O cristal sólido, ao crescer, está purificando a si mesmo e poluindo o oceano acima, e essa poluição é o que gera a energia para proteger a Terra. É uma simbiose físico-química de escala planetária. Portanto, o núcleo interno é um lugar de extremos absolutos. É o lugar mais quente, mas é sólido. É o lugar mais profundo, mas onde você se sente mais leve. É o lugar mais antigo, mas sua superfície está sendo renovada agora mesmo. É um cristal do tamanho da Lua escondido sob nossos pés. E nós sabemos menos sobre ele do que sabemos sobre o núcleo de galáxias distantes. A impossibilidade de chegar aqui é absoluta. Mesmo que tivéssemos a nave de Unobtainium, a comunicação seria impossível. Ondas de rádio não atravessam 3.000 quilodalímetros de metal condutor. A navegação seria impossível. Não há GPS. E a bússola estaria louca no centro da fonte magnética. O retorno seria impossível. Você teria que lutar contra a gravidade crescente o caminho todo para cima. Jules Verne imaginou o centro da Terra como um lugar onde a vida antiga foi preservada. A realidade é que o centro da Terra é um lugar onde a física da matéria é levada ao seu limite. Um lugar estéril, metálico, radioativo e perfeitamente ordenado. É o motor silencioso e imóvel no olho do furacão planetário. E embora nunca possamos colocar nossos pés humanos lá, a mente humana, através da matemática e das ondas sísmicas, já caminhou por esses vales de cristal. Mas será que é mesmo o fim? Será que nunca poderemos enviar nem mesmo um robô? A nossa biologia nos proíbe. Nossos materiais atuais nos proíbem. Mas a física teórica sempre deixa uma porta entreaberta. E se não precisarmos de um túnel? E se não precisarmos manter um buraco aberto? E se pudéssemos fazer a gravidade trabalhar a nosso favor, não contra nós? Na conclusão deste vídeo, vamos explorar a ideia mais audaciosa da geofísica moderna, a ideia de David Stevenson. Vamos falar sobre enviar uma sonda, não em uma nave, mas em uma bolha de ferro líquido autopropelida. A sonda de cauterização é a única maneira de violar o santuário sem lutar contra a pressão. Preparem-se para a última parte desta jornada. Vamos sair do cristal, subir de volta mentalmente e discutir o futuro da exploração do espaço interior. O impossível pode se tornar apenas muito, muito difícil. Chegamos ao final desta jornada épica, claustrofóbica e reveladora pelas profundezas do nosso mundo. Passamos a última hora e meia destruindo mitos. Desconstruímos a fantasia de Jules Verne, mostrando que a Terra não é um queijo suíço cheio de túneis arejados e dinossauros perdidos. Visitamos as ruínas congeladas do Poço de Kola e aprendemos que a crosta terrestre se comporta como plástico sob pressão, fechando qualquer buraco que tentamos cavar. Mergulhamos no manto de vidro sólido, onde o calor radioativo cozinha o planeta por dentro. Navegamos pelas tempestades magnéticas de ferro líquido do núcleo externo e, finalmente, pousamos no cristal proibido do núcleo interno, onde a pressão é infinita e a gravidade é zero. A conclusão lógica de tudo isso parece desoladora. A viagem ao centro da Terra é impossível. A biologia humana não foi feita para suportar milhões de atmosferas. A engenharia mecânica não consegue construir um casco que não seja esmagado como uma lata de refrigerante. A termodinâmica impede que mantenhamos um túnel aberto sem que a rocha flua para dentro dele. Parece que estamos condenados a viver na superfície, olhando para as estrelas e ignorando o chão sob nossos pés. Parece que o espaço interior será para sempre um mistério, acessível apenas através das sombras indiretas das ondas sísmicas.
Mas, na ciência, a palavra impossível é relativa. Frequentemente, ela apenas significa que estamos usando a abordagem errada. Se você tentar voar batendo os braços, é impossível. Se você construir uma asa aerodinâmica e colocar um motor a jato, você cruza o oceano. O problema da viagem ao centro da Terra é que estamos tentando lutar contra o planeta. Estamos tentando usar a força bruta para manter um buraco aberto, como em cola, ou construir um submarino que resiste à pressão. A natureza é mais forte que nós. Nós sempre perderemos essa luta de braço. Mas e se, em vez de lutar contra a física da Terra, nós a usássemos a nosso favor? E se parássemos de tentar cavar e começássemos a fluir? Em 2003, um físico planetário visionário do Caltech, chamado David Stevenson, publicou um artigo na prestigiada revista Nature, que abalou a comunidade científica. O título era modesto, mas a proposta era audaciosa. Mission to Earth's Core. Missão ao núcleo da Terra. Stevenson percebeu que o erro fundamental era tentar enviar humanos ou veículos ocos. Ele propôs uma inversão total do pensamento. Em vez de um túnel que precisa ficar aberto, ele sugeriu um vulcão invertido. Pense em como um vulcão funciona. O magma, rocha derretida, é mais leve que a rocha sólida ao redor. Então, ele sobe através de fissuras, derretendo seu caminho até a superfície. É a flutuabilidade positiva. Stevenson perguntou: o que acontece se tivermos algo muito mais pesado que a rocha? A resposta é: ele deve descer. A proposta é pegar uma quantidade massiva de ferro fundido, cerca de 100 mil a 10 milhões de toneladas, o equivalente à produção de uma semana de todas as fundições do mundo, e despejá-la em uma rachadura na crosta terrestre. Como iniciamos essa rachadura? Stevenson, com a frieza de um físico teórico, sugeriu usar uma explosão nuclear controlada, ou, para os mais pacifistas, explosivos convencionais de alta potência para abrir uma fenda inicial de algumas centenas de metros. Então, despejamos o ferro líquido, ou uma liga de metais pesados, nessa fenda. Por causa da gravidade, esse volume colossal de metal pesado vai querer afundar. A ponta dessa lesma de metal líquido exercerá uma pressão imensa na rocha abaixo. Como o metal está quente e sob alta pressão, ele fraturará e derreterá a rocha à sua frente. A gravidade puxa o metal para baixo. A rocha derrete, abre caminho, o metal passa e, aqui está a genialidade, a rocha atrás dele se fecha novamente. Não deixamos um túnel aberto. Não lutamos contra a pressão litostática. Nós deixamos a Terra cicatrizar atrás de nós. A pressão, que era nossa inimiga em cola, fechando o buraco, agora é nossa aliada, selando o caminho e empurrando o metal para baixo. Dentro dessa bolha gigante de ferro líquido, viajaria a nossa carga preciosa, uma pequena sonda robótica. Não seria uma nave com janelas. Seria uma esfera compacta, talvez do tamanho de uma toranja ou de uma bola de praia, feita de uma liga de tungstênio e diamante. O tungstênio tem o ponto de fusão mais alto de todos os metais, 3.400 Bosmílios, e é incrivelmente denso. O diamante é o melhor condutor térmico e isolante elétrico. Essa sonda, flutuando dentro da gota de ferro protetora, estaria isolada do contato direto com a rocha abrasiva. Ela viajaria de carona, descendo em queda livre, lenta, através do manto. A velocidade estimada, cerca de 5 metros por segundo. Nessa velocidade, a sonda de Stevenson poderia atravessar a crosta, o manto e chegar ao núcleo externo em cerca de uma semana. Pense nisso. Levamos 24 anos em cola para descer 12 quilômetros. Com a física da gravidade a nosso favor, poderíamos descer 3.000 quilômetros em 7 dias. Mas como a sonda se comunicaria conosco? O rádio não funciona através de quilômetros de rocha. A luz não passa. Cabos seriam rompidos instantaneamente pelo fechamento da rocha. A solução é a acústica. A sonda teria que gritar. Ela seria equipada com um gerador de ondas sísmicas, um batedor que enviaria pulsos codificados de som através da Terra. Na superfície, uma rede de sismógrafos ouviria esses pequenos terremotos artificiais. Bip, bip, bip. A sonda nos enviaria dados sobre temperatura, pressão, composição química e magnetismo em tempo real. Seria o primeiro relatório de campo,
enviado diretamente do inferno. Claro, existem desafios de engenharia titânicos. Como fazer a eletrônica da sonda sobreviver a 4.000 graus? Os chips de silício derretem. Teríamos que usar eletrônica de carbeto de silício ou até computação mecânica ou fluídica, tecnologias que funcionam no calor extremo. Como garantir que a gota de ferro não se quebre ou se disperse no manto? E o custo? Stevenson estimou que o projeto custaria bilhões de dólares, talvez o equivalente a uma missão tripulada a Marte ou ao grande colisor de Hadrons. Mas a física, a lei fundamental, permite. Não viola a termodinâmica, não viola a gravidade. É apenas um problema de engenharia. E por que deveríamos gastar bilhões para enviar uma bola de tungstênio para o abismo? Não é apenas curiosidade, é uma questão existencial. Lembrem-se do que discutimos sobre o campo magnético. Ele é o escudo que impede que a atmosfera da Terra seja varrida pelo vento solar. Ele é a única coisa que nos separa do destino estéril de Marte. E sabemos que esse escudo está enfraquecendo. Sabemos que os polos estão se movendo, mas nossos modelos de computador do dínamo terrestre são imprecisos porque não sabemos a viscosidade exata do núcleo, nem a quantidade de elementos radioativos lá embaixo. Estamos tentando prever o clima do espaço sem ter um termômetro no motor que gera o clima. Uma sonda no núcleo nos daria os dados vitais para entender a saúde do coração magnético da Terra. Ela poderia nos dizer se uma inversão dos polos é iminente. Ela poderia revelar quanto combustível radioativo ainda resta. Ela poderia nos dizer quanto tempo a Terra ainda tem como um planeta habitável antes de esfriar e morrer, como Marte morreu. Além disso, há a ciência pura, a origem da Terra. O manto inferior e o núcleo guardam os materiais originais da nebulosa solar que formou os planetas há 4,5 bilhões de anos. Na superfície, a chuva, o vento e a vida apagaram a história. Lá embaixo, a história está preservada em alta pressão. Encontrar pedaços do protoplaneta Theia, que formou a Lua, no manto, ou descobrir a composição exata dos elementos leves no núcleo, resolveria os maiores mistérios da astronomia planetária. A visão de Jules Verne estava errada nos detalhes, mas estava certa no espírito. Ele entendeu que a exploração não termina na linha do horizonte. Nós nos tornamos os mestres do sistema solar. Enviamos nossas máquinas para os anéis de Saturno, pousamos em cometas, dirigimos jipes na Lua. Estamos planejando cidades em Marte. E, no entanto, é uma vergonha científica que o lugar mais próximo de nós, o chão a apenas 6.000 quilômetros de distância, seja mais desconhecido do que galáxias distantes. A fronteira final não é apenas o lá fora, é o aqui dentro. O futuro da humanidade, se quisermos nos tornar uma civilização tipo 1 na escala de Kardashev, uma civilização que domina todos os recursos do seu planeta, exige que dominemos o espaço interior. Talvez não enviemos humanos. A fragilidade da carne, com sua necessidade de 1 atmosfera e 20 graus Celsius, nos limita. Somos criaturas da superfície. O interior pertence às máquinas, aos cristais e aos robôs de diamante. Mas a mente humana pode ir onde o corpo não pode. Através da sonda de Stevenson ou de tecnologias de tomografia de neutrinos que ainda estamos inventando, nós vamos iluminar a escuridão subterrânea. A resposta para "é possível viajar ao centro da Terra" é, para você, biologicamente, impossível. Você seria esmagado, cozido e vaporizado muito antes de chegar perto. Para a nossa curiosidade e para os nossos robôs, inevitável. A história da ciência é a história de transformar o impossível em difícil e o difícil em feito. Um dia, um sismógrafo na superfície vai captar um pequeno bip. Não virá do céu, nem de um satélite. Virá de baixo. E nesse dia, saberemos que a humanidade finalmente conquistou o planeta inteiro, da crosta ao caroço. Eu sou o professor Michio Kaku. Espero que esta jornada tenha mudado a forma como vocês caminham pela rua. Lembrem-se que, sob o asfalto, sob a grama, existe um mundo dinâmico, violento e majestoso de fogo e metal que sustenta a sua existência a cada segundo. O universo é vasto, mas os mistérios mais profundos podem estar bem debaixo dos seus pés. Continuem curiosos, olhem para cima,
mas não se esqueçam de olhar para baixo. Até a próxima!